E grande foi a alegria também de rever os irmãos e amigos. E nós aqui trazemos a saudação do pastor Ailton. Quem lembra do pastor Ailton aqui, irmãos? Amém? O pastor Ailton estava na praia. Eu falei, pastor, o senhor não para? Quando nós pensamos que o senhor está na praia, que ele tinha mudado para a praia, agora ele está em São Paulo. E ele ficou sabendo que eu ia ministrar numa das igrejas que ele também já dirigiu, a Brasil para Cristo, e próximo da casa dele. Mas Deus prepara essas cristocidências, né, que nós aprendemos. Então, ele foi ali congregar com a gente, foi uma bênção. Irmãos, e orem pela irmã Ruth, para que Deus venha dar saúde para ela. Também continue orando. Vamos orar pelo Nilcinho, que nesta tarde fez uma cirurgia, para que Deus possa dar uma boa recuperação para ele do acidente que ele sofreu. Já podemos ver a mão de Deus. Também vamos continuar orando pela irmã Eliette, que ainda continua internada. Também vamos orar pela Ive, a filha da nossa irmã Chayene, que também foi internada com quadro de pneumonia, mas o Senhor tem sido bom, hoje ela teve alta, e vamos orando um pelos outros. Amém? Meu Deus, vocês jantaram hoje? Não? Então vamos terminar o culto para nós ir jantar. Amém, irmãos? Amém. Olha só, terminar o culto rápido. Olha que criança é bom, né, irmãos? A igreja, graças a Deus, está passando por um período de férias, e aos irmãos que estão de férias está sendo bênção, alguns estão lá no retiro, nossos adolescentes, que Deus continue abençoando eles lá, e alguns estão trabalhando, outros estão viajando, e nós continuamos a obra. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. O verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e eles desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Irmãos, eu gostaria que você, nesta noite, prestasse atenção, porque ultimamente Deus ele tem falado ao meu coração para nós estarmos pregando como aquilo que já tem pregado. Domingo, após o culto que eu estava ministrando também, eu fui ver a pregação do pastor José Ramiro. Que palavra abençoada e que palavra que edifica as nossas vidas. E não tem como, irmãos, se a igreja não chamar a atenção através da palavra, nada mais pode chamar a atenção. Porque o maior dentro desta casa tem que ser a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, nada nos tira do foco que é o céu, nada nos tira do foco que é Deus. Então, às vezes, nós pensamos, e a gente tem visto tantas barbaridades, tantas pessoas falando em nome de Deus, e de Deus todo mundo pode falar,
mas caminho só é um. Caminho é através de Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. Deus, todo mundo pode falar, mas o caminho só é um, através de Jesus. E se nós não negarmos a nós mesmos todos os dias, é fácil? Não, não é fácil. Mas se nós não negarmos a nós todos os dias, nós vamos continuar errando, ou ter uma vida errada. Então, cabe a nós a tomarmos decisões na nossa vida. E as decisões, elas vão nos levar a termos cada dia mais vitória em Deus, ou cada dia mais termos uma vida raquítica espiritualmente falando. Então, eu louvo a Deus por esta casa de oração, em que nossos irmãos, obreiros, pastores, temos priorizado a palavra, o estudo. Isso é muito bom. Aí perguntaram, nossa, mas parece que a igreja não está cheia. Não, nós não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados com qualidade em Deus. Porque qualidade em Deus, eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, todos nós que estamos aqui vamos subir, amém? Amém. Quem tem dúvida, diga amém. Tá bom, então fica. Aleluia. Eu vou subir. Os fundamentos para a nossa vida cristã, quais são? Mateus, ele sendo um dos que cobrava impostos, ele acaba escrevendo o Sermão da Montanha. E no final do Sermão da Montanha, ele começa a dizer sobre nós termos uma vida pautada no Evangelho de Jesus Cristo. Nesse texto, Jesus apresenta a história do insensato e do prudente, daquele que vive uma vida com Deus e aquele que não vive uma vida com Deus. Aquele que ele quer servir a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com toda a tua alma, e aqueles que são apenas frequentadores de igreja. Jesus, ele está preocupado com pessoas que têm uma vida para morar com Deus. Porque se ele vier hoje, nós estaremos com Deus, é essa a pergunta. Porque se eu não acreditar que hoje, amanhã eu já não sei, mas hoje, se Jesus voltar, eu não estarei salvo, então eu estou perdendo o meu tempo. Agora amanhã, eu não me preocupo, porque amanhã é outro dia. O ontem já passou e o hoje é agora. Então, nós vemos que Jesus, ele trata de dois casos aqui. Ele diz que todos aqui, aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras, são duas pessoas, são dois homens, são dois construtores, com as mesmas visões, com os mesmos intuitos, porém, com a fé basada diferente. Porém, esses dois, eles tinham o mesmo querer. Que era? Construir uma casa. Construir a casa de cada um. Porém, um tinha pressa e o outro, ele teve cautela em construção. Eu não sei como é que você tem visto a sua vida espiritual, porque às vezes a nossa casa material, ela está tudo bem, mas e a vida espiritual que nós temos passado para os irmãos, que ela é atrelada à nossa vida também terrena, quando nós estamos passando por aqui, porque aqui é apenas uma passagem. A nossa vida eterna estará com Jesus. E a pergunta é, como nós estamos construindo a nossa casa? Irmãos, não tenha pressa de construir, mas tenha firmamento na sua construção. Eu não sei quantos anos aqui são crentes, cristãos, desde a sua infância, outros são depois da sua adolescência, outros depois da sua juventude, outros são depois da sua velhice. Eu não sei quantos anos você está na igreja, mas eu quero te dizer uma coisa: não tenha pressa para fazer a tua casa, porque se ela estiver bem firmada, pode vir o vento, pode vir a tempestade, porque ela está em Cristo. E nós vemos, irmãos, que muitos que começaram a nossa caminhada, a caminhada através de Jesus Cristo, através do Evangelho, muitos começaram e muitos pararam no meio do caminho. Quantos vocês conhecem que pararam? Quantos que vocês conhecem que só aceitaram Jesus, batizaram e pararam? Quantos que vocês conheceram e não estão mais hoje na igreja? Por quê? Tiveram pressa, tiveram ansiedade para terminar logo, para acabar logo. Porque uns se decepcionam.
Porque o Evangelho não fala sobre riqueza terrena. O Evangelho fala sobre riqueza no céu. E lá que Ele manda nós acumularmos o nosso tesouro. Onde a praga ela não corrói, onde o ladrão não rouba. É lá que o Senhor chama a nossa atenção para nós guardarmos o nosso tesouro. Para nós acumularmos o nosso tesouro. É no céu, não é aqui. E muitos vêm e se frustram, porque achando que estar na igreja é uma troca. Eu vou para a igreja onde Jesus faz, onde Jesus pode me dar uma casa, onde Jesus pode me dar um carro, onde Jesus pode melhorar as minhas condições de vida. E, irmãos, o Evangelho não é nada sobre isso. O Evangelho não é sobre riqueza material. O Evangelho é buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Evangelho é sobre isso. Então muitas pessoas se frustraram, não viram, não tiveram a paciência de ter uma vida cristã, uma continuidade, lendo a palavra, tendo uma vida de oração, não tiveram. E aí abandonaram a fé. Abandonaram o caminho de Jesus, e outros você pergunta e vê, muitos já estão em outros lugares, muitos já estão só misericórdia, mas se nós ainda estamos de pé, é porque Cristo tem estado em nós, e porque a nossa visão também está em Cristo, e o nosso Evangelho está baseado, aleluia, em Jesus Cristo. Então é nisso que nós temos que nos firmar. Eu louvo a Deus que nesse final de semana vivemos um período muito bom, uma igreja em que a Sandra congregava, e eu, desde da minha infância, eu fui amigo do pessoal daquela igreja, e passado-se o tempo, a igreja fechou, e o pastor, que nós fomos na igreja dele atual, ele emprestou a igreja para nós, e ali reunimos, irmãos, pessoas que começaram o Evangelho conosco. E ali nós agradecemos a Deus, porque muitos que começaram estão firmes para a glória de Deus. Ali vimos pastores de outra denominação, vimos pessoas que estão dando escola bíblica dominical, outros que estão na Batista, na Presbiteriana, outros que estão escrevendo livro, outros que estão tocando, outros que estão cantando, outros que estão ministrando a palavra de Deus, outros que estão pastoreando, outros que estão no campo missionário, mas estão firmes na rocha que é Jesus Cristo. E aqui nós vemos que Jesus, nesse texto, ele deixa bem claro que não adianta conhecer e não praticar. Não adianta, porque aqui eles também ouviram, mas porém não praticaram. Porque não adianta nós sermos só ouvinte e não praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará a partir do momento que você escuta, não, que você ouve e coloca em prática. A verdade vai te libertar quando você entender que Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, é Ele que salva, liberta e nos leva para o céu, irmãos. É isso que nós temos que entender bem claro, que nós temos que ouvir e praticar. Temos que ser ouvintes e ser praticante. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós. E como é que é amar o próximo como a nós mesmos? É eu amar o meu irmão como eu me amo, como eu me cuido, como eu não deixo faltar o alimento para mim, como eu não deixo faltar nada, então eu tenho que amar. Esse amor é fácil? Sim ou não? Não. Porque mais olhamos para nós do que para o próximo. Mais olhamos para como nós estamos para o próximo. E a Bíblia nos diz para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, se nós estivermos fazendo ao contrário, tem alguma coisa errada. Somos só ouvinte, não praticante. E aí, essa é a diferença do sábio e do insensato. Jesus não quer que apenas conhecemos Ele, mas viver o que Jesus nos ensinou. Jó, quando ele está na narrativa do seu livro, ele diz o quê? Antes eu conhecia de ouvir falar,
Mas agora eu te conheço do quê? De andar, intimidade, de ler a palavra, de orar, de viver aquilo que realmente o Senhor e o Evangelho tem para você. Não adianta você só ouvir, não adianta você estar na igreja. Eu adoro estar na igreja, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de louvar a Deus com os irmãos, eu gosto, mas não adianta só gostar, temos que colocar em prática, porque um dia Jesus virá nos buscar, e se nós não estivermos preparados, infelizmente nós vamos ficar. Porque a salvação, nós podemos entender que ela é de graça. O Senhor Jesus já nos deu ela. Cabe a nós administrar. Se nós perder, irmão, é porque nós falhamos. Jesus já nos deu. Cabe a nós permanecermos fiéis até a morte. Permanecermos fiéis até quando Jesus vier buscar a tua igreja. Quando vai ser isso? Nós não sabemos. Nós não sabemos, e a palavra que tem sido pregada, a palavra que eu quero pregar nesta noite é: continue firme no Senhor, porque o homem pode errar, mas em Jesus não há sombra e nem variação de dúvida. Nele não tem erro, porque Ele é Cristo, Ele não tem erro. Então, se você for olhar e se espelha na palavra de Deus, olhe em Jesus, porque nós temos que ter pessoas em que nós temos que ter uma visão, em quando nós olharmos, vamos dizer: ó, ali eu quero poder ser igual, não ser, mas ser igual, pretendendo, pelo menos, chegar próximo. Eu tenho pessoas que eu admiro, eu tenho pessoas que eu me espelho, eu tenho pessoas que eu tenho para a minha vida como ensinadores da palavra de Deus. Eu tenho pessoas, e além de ter pessoas, irmãos, eu também tenho a base maior, que é Cristo Jesus, para a minha vida. Então, não perca o seu tempo só sendo ouvinte, só sendo, eu sou como é que chama a palavra que estão usando hoje? Simpatizante, eu só sou um simpatizante. Não, irmãos, ou pula na água ou fica fora. Ou pula na água do Evangelho e deixa Jesus transformar, ou fica fora. Meu pai, em suas palavras, segundo escreveu Elier, ele dizia assim, eu já disse aqui: filho, se for para você, filhos, 3, filhos, se for para vocês viverem o Evangelho, que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, ou não tem como você ficar no mundo ou na igreja, viva logo o mundo, porque ele falava desse jeito: você vai para o inferno mesmo. Mas se for para viver Jesus Cristo, a palavra, então mergulhe, viva com Deus para você morar com Ele na eternidade. Eu falava, mas que palavra dura. Hoje eu entendo que é assim mesmo. Ou nós somos ou não somos. E aqui nós vamos continuar pregando. Essa ilustração fala de duas pessoas com os mesmos propósitos. Jesus está falando de duas pessoas que escutaram, apenas uma colocou em prática. Qual foi a que colocou em prática? O prudente. E a Bíblia nos diz que um era prudente e o outro era insensato. Prudente porque ele vai, olha para a rocha, irmãos, eu como construtor, que não sou, eu imagino a dificuldade de fazer um alicerce, Edu. Você que é construtor, você sabe. Como é difícil construir ou fazer um alicerce sobre uma rocha. Será que é fácil? Será que é, sim ou não? Não, não é. É difícil. E a Bíblia, Lucas, lá no livro de Lucas, abre a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 48, Lucas dá uma outra narrativa, ele dá uma outra visão sobre o servo prudente. Lucas diz que ele cavou, abriu bem fundo a rocha. Está aqui, ó. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Foi fácil? Não.
Imagina você cavar uma rocha e ali fazer um alicerce. E ainda ele diz assim, ó, profundo. Irmão, já é difícil fazer um buraco, imagina profundo. Não é fácil. Mas esse foi o homem prudente, porque ele olha pela rocha, ele diz assim, bom, eu sei aonde eu quero construir a minha casa e eu sei quanto tempo ela vai ficar de pé. Eu vejo que se eu construir a minha casa na rocha, vai ser demorado, vai ser sofrimento, vai ser mais longo prazo, mas eu vou construir nela. E aí nós olhamos e agora vem à minha mente, quando Noé estava pregando, e ele dizia, olha, vai chover, e muitos murmuravam dizendo, esse velho está louco, não vai chover mais, não tem como. E Deus tinha falado para Noé, olha, avisa o povo que vai chover, não vai chover. E a Bíblia diz que choveu. Mas quando choveu, Noé e os animais e a sua família já estava todo dentro da arca. E Deus fechou a porta. E aí, quando começou a chover, automaticamente, chovendo, formou-se um rio e muitos morreram afogados. E aí nós vemos que muitos, sabe por quê? Quando a gente prega dizendo, é igual o dia de hoje, parece que é um trabalho de formiguinha, parece que você vai pregando, inclusive vou usar até o Fausto que está aqui, ele quando começou o Habitudes, ele falou que começou com poucos, começou trabalhando com poucos, e ali foi longo prazo. Você acha que não teve tempo dele pensar e falar, será que é isso mesmo? Provavelmente. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar o objetivo final? Mas quando a pessoa continua, hoje, graças a Deus, os Habitudes não, quer dizer, homens com propósito é diferente. Homens com propósito hoje, mesmo que eu faltei no meu compromisso, eu não paguei, mas os irmãos pagaram, amém? E eu quero agradecer a irmã Cidinha, viu, irmã Cidinha? Porque não era para a senhora estar, era só para os homens. Mas eu sei disso. Mas a próxima eu não vou falar mais, nós vamos fazer, amém? Mas eu quero agradecer o Sandro, a irmã Cidinha que fizeram com amor. E quem perdeu a aposta foi os homens, mas nós comemos também e a bênção foi grande. Mas nós vemos, irmãos, que quando nós temos o nosso desafio, qual é? Não é correr uma maratona. Eu posso falar muito bem como atleta que sou. Ah lá, já gritaram, meu Deus. É difícil correr uma maratona. Eu nunca corri, não pretendo correr, não pretendo porque como o Fausto diz, eu não gosto de correr. Eu gosto de fazer outras coisas, mas correr não. Se me chamar para comer é uma benção. Mas fazer o percurso de uma maratona não é fácil. Primeiro, você vai se preparar para a maratona, você vai se hidratar para a maratona, você tem todo um preparo, e não sou eu que vou falar sobre a maratona, mas eu quero te dizer que é um percurso, e muitas vezes tem muitos que começam e não terminam, e outros começam muito rápido e termina devagar. Tem uns que começa muito devagar e termina rápido, mas o importante é terminar. Não é como você vai terminar, mas é como você vai terminar. O Evangelho não fala de pressa, o Evangelho não fala, ele fala de uma vida santificada em Deus. E qual é o processo da santificação? É todos os dias. Nós temos que nos santificar todos os dias. Por isso, eu disse, se eu morrer hoje, eu estou salvo. E amanhã? Amanhã eu já não sei. Mas hoje eu tenho certeza e convicção que se Jesus vier, ou aparecer nas nuvens, ou me levar subitamente, eu sei que eu estarei com Ele na glória. Até porque eu estou pregando aqui, graças a Deus nos santificamos para isso. Até porque nós temos que ter uma vida em Deus, esperando Deus em todos os momentos. Sim ou não? É isso. Então, irmãos, nós temos que nos preparar. É difícil? Ele olhou, o prudente olhou, aí ele olhou, não, eu vou para a rocha. É mais difícil, mas eu vou por ela. Aí o insensato olhou a areia, tudo bonitinho.
aqui é mais fácil. Todo lugar tem um malandro. O malandro é aquele que ele quer tirar proveito em tudo. Ele quer tirar proveito de todas as coisas, de todas as circunstâncias, ele quer tirar proveito. Mas o malandro, nós sabemos o final dele. Não adianta nós queremos ser malandro com Deus, porque Deus conhece nós. Não adianta nós falarmos para Deus, olha Deus, tu me conheces, sabendo que Deus, Ele sabe quem é você. Não adianta eu viver uma vida de aparência, sabendo que Deus, Ele olha para mim em todos os lugares. Os olhos dEle é como chama de fogo, e estão em todos os lugares. Adianta, a Bíblia diz, o salmista diz, se eu for lá no céu, Ele estará lá. Se eu for nos mais altos céus, Ele também estará. Ele está em todos os lugares. Por isso eu digo, seja realmente quem você é. Jesus, na última parte do Sermão do Monte, ele chama a atenção para que possamos cada dia mais ser ouvintes, praticantes e sábios no Senhor Jesus. Ouvirmos e praticarmos, porque não podemos viver só de teoria, muito menos de hipocrisia. Porque quem vive de teoria e quem vive de hipocrisia, irmãos, não é como a palha, queima rápido. Mas aqueles que estão na rocha, ele é como o ouro, ele é provado. Se eu perguntar aqui quem nunca foi provado, todos nós passamos pela provação. Todos nós passamos por uma circunstância da nossa vida em que nós fomos provados, seja na saúde, seja financeiramente, seja com casamento, seja o que for. Tem pessoas que esperam, achando que o pastor, o presbítero, o diácono, as irmãs da oração, eles podem resolver a vida deles. Num momento de oração, não, nós oramos, nós vamos lá, oramos, aconselhamos, mas nós não podemos. Quando procuram-nos é porque já está no último dos últimos. Um dia desses, alguém me procurou e disse, meu casamento está acabando. Ou melhor, já acabou. Aí eu estava com a Sandra e nós precisávamos ir para o sítio onde meus primos estariam, ia ter uma janta, e eu falei, meu Deus, e agora? E a pessoa não satisfeita, ela joga a responsabilidade nas nossas costas. Pastor, se o senhor não vier agora, o meu casamento vai acabar. O casamento já tinha acabado, sim ou não? Eu ia mudar alguma coisa? Prioridade, irmãos, é a minha família, minha esposa, meus filhos. O casamento deles já estava acabado, mas eu, por falta de experiência, e nós vamos aprendendo isso com Deus, fui lá. Irmãos, eu tinha feito muita coisa naquele dia. Cheguei 9h30 na casa dos irmãos. Quando eu cheguei lá, um não quer ceder para o outro. O problema deles era esse. Novos de casado, eu já passei por isso. Um não queria ceder por outro. Aí eu falei, sabe qual é o grande problema aqui? Falta de compreensão, falta de oração e falta de ler a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que trazer o ambiente do céu para a nossa casa. A nossa casa tem que estar acostumado com a palavra. A nossa casa tem que estar acostumado com a oração, ouvindo louvores, adoração. Irmãos, não adianta chegar no último para você falar, eu vou procurar fulano de tal para orar por mim. Irmão, se a tua vida sentimental, seu casamento, ou tudo na sua vida não estiver sobre a rocha chamada Jesus, irmãos, já vai ser perdido. E muitas vezes, sabe, eu tenho aconselhado muitos aqui. E muitas vezes eu pergunto, não é bom você esperar para casar, para depois você conhecer a pessoa? Não, é a pessoa que Deus colocou na minha frente. E eu falo, 25 anos de casado, você não vai resistir isso. Eu posso falar com experiência. 25 anos de casado, vamos para 26. E a pessoa falou, é o amor da minha vida, mas fazia só uma semana que tinha conhecido.
I love you, aí você vê no Instagram, você vê nos status, eu amo, e você não quer jogar água fria. Aí vem perguntar para nós, o que você acha? Ah, irmão, aí não pergunta. Não pode perguntar. O que você acha? Porque o que eu acho eu vou falar. Se com Jesus é relacionamento, imagina com a pessoa que você vai dividir um espaço chamado casa. E sabe o que tem acontecido com muitos desses? Dura um, aí eu fico só olhando de longe, dura 2, e eu orando, Senhor, já está no 2º mês, dura 3, não é eu querer, é experiência de vida. Você quer ser abençoado por Deus? Ore, espere em Deus. Mas esperar em Deus é difícil, claro que é, mas quando vem de Deus e espera em Deus, Deus dá o melhor para as nossas vidas. Eu posso dizer isso com propriedade. Obrigado, amor. Porque o Senhor sempre vai reservar o melhor para a nossa vida, para dividir a vida conosco. O Senhor vai preparar pessoas para a hora da adversidade, para a hora da alegria, para a hora da saúde e para a hora da doença. E aí eu vou contando, e vai passando, e vai chegando a aflição, e aí manda a mensagem, eu já olho e falo, meu Deus, não. Pastor, sabe o que é? Não deu certo. Qual é a fala? Eu já sabia. Porque, irmãos, não adianta construir um relacionamento do dia para a noite. Não adianta achar que tudo vai dar certo. Se você não tiver um estudo através da palavra de Deus, se você não tiver uma vida com Cristo, se você não tiver uma vida de oração, se você não pedir para Deus, para que Ele abra a tua mente, para que você entenda as coisas, irmão, vai ficando mais difícil. Sabe por que quebramos a cabeça? Porque não esperamos em Deus. Sabe por que muitas vezes nos frustramos? Porque não esperamos em Deus. Porque é muito fácil chegar aqui para dizer para você, eis que Deus mandou te dizer, olha, a tua preparado, o teu preparado, olha, o Senhor manda te dizer, a tua casa, o teu carro, é muito fácil. Mas a responsabilidade é muito grande. E tem pessoas que elas são firmadas, não na palavra, mas são firmadas na profecia. Nada contra a profecia. Eu sou testemunho de que Deus ainda usa profetas dele. Milagres que foi acontecido na minha vida através de profecias. Mas, irmãos, a minha vida está embasada na palavra de Deus. Se acontecer, amém. Mas se não acontecer, eu continuo firme, porque eu sei a quem eu tenho crido. Porque o profeta pode errar, a profecia pode ser mentira, mas Jesus não tem mentira. Muitas vezes as pessoas se frustram com pastores. Quantos amigos, conhecidos, que se frustraram com pastores? Ah, mas eu esperava tanto. Ah, eu esperava. Irmãos, eu tive 12 anos auxiliando o meu pastor, antes de vir para São Paulo, 12 anos. De repente o pastor, Deus levou ele para a glória. E agora? Toda a igreja ficou preocupada. Mas quem está em Cristo, irmãos, Deus, Ele é o responsável pela obra. Deus, Ele é responsável pela igreja dele, e a igreja dele é você. Pode ter certeza que a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Mas não fique, porque eu disse, você sabe onde está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho? Não, mas eu sei, o quê? Eu sei que Jesus usou um profeta dizendo, olha, se você der o dízimo, você vai ser abençoado. Se você, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar um marido lindo, maravilhoso. Isso eu sei que Deus vai me dar, mas a palavra é mais difícil, porque é leitura. E tudo quanto que é para você ler e entender é mais difícil, sim ou não? A construção, irmãos, ela é todos os dias. É muito fácil olharmos para a areia e querer construir, é muito fácil. Mas fazer um buraco na rocha, para você fazer o alicerce, é mais difícil. O primeiro usou da sabedoria e planejou. Ele planejou, ele olhou, ele teve sabedoria e sobre planejar aonde ele ia construir a casa dele, porque a casa dele seria
atemporal. Seria uma casa em que, porque aqui, a chuva, o vento passou pela casa dos dois. Mas, porém, a casa que estava na rocha, ela permaneceu firme. Porém, a casa que estava construída, a sua base estava na rocha, o seu alicerce estava na rocha, veio tudo isso. A Bíblia nos diz que, lá em João, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor, Ele está dizendo que no mundo, Ele não está falando que só bênção, Ele não está falando só de bênção material, Ele está falando, no mundo tereis aflições, mas porém tem de bom ânimo. Ele não está falando que não vai vir, e aí é onde que as pessoas se perdem, porque acha que o Evangelho é sobre coisas. E Evangelho não é sobre coisas. O Evangelho é sobre ter uma vida em Deus para a salvação da nossa alma. É ter uma vida fazendo, por exemplo, o bem para as pessoas, cuidando do próximo, dando assistência, como a igreja faz. Mas analise você mesmo. O que você tem feito como igreja? O homem prudente, 7:24, fala da inteligência, sabedoria. Ele precaveu as coisas que viriam. Ele sabia que o vento viria, ele sabia que a tempestade viria, então ele falou, eu vou fazer a minha casa na rocha. Ele fez o alicerce, construiu a casa resistente a tudo que ele passaria. E agora eu pergunto para você, aonde está a tua casa espiritual? Em que você tem acreditado? Parece que não dá fruto, parece que vir na igreja, ouvir a palavra, parece, o pastor não profetiza, o presbítero não profetiza, irmão, quando é hora de profetizar, e Deus mandando amém, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Era para vocês terem falado amém. Se essa não for a maior profecia, homem nenhum tem a profecia. Se essa não for a maior profecia na tua vida, você vai se frustrar, você vai se cansar, você não vai terminar sua caminhada. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos o quantos têm parado na fé. Quantos têm parado na fé? Não é a igreja de Itaí somente, é muitas igrejas. Parado, está sabendo do fulano? Não estou sabendo. Fulano parou. Parou por quê? Porque ele teve uma proposta e a proposta não foi boa. E o que Jesus tem a ver com a proposta de trabalho? O que Jesus tem a ver com isso? Ele diz assim, cada um pega a sua cruz e siga-me. O que Jesus tem a ver com a falta de sabedoria, de inteligência, de nós termos pensado. Irmãos, como eu disse quinta-feira passada, a palavra primeiro ela fala com nós. Que adianta nós queremos contribuir isso ou atribuir isso a Deus? Não tem como. Os erros e as falhas são nossas. Se tudo der errado, foi você. Se tudo der certo, foi o seu esforço. Mas a glória sempre vai ser de Deus. Deus, Ele não vai deixar de ser adorado. Jesus não vai deixar de ter os seus seguidores por causa da minha aprovação. Deus não vai entrar na minha crise existencial. Deus não vai entrar na minha ansiedade, na minha depressão. Deus não vai entrar. Ele vai me ajudar a passar por ela. Então, se você está fraco na fé, o culpado é você. Se fortaleça no Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele vai te fortalecer nesta noite. Assim também a nossa vida cristã. Se queremos uma vida cristã que dure, não podemos apenas viver o superficial. Qual é o superficial? Venho na igreja, levanta a mão, dá glória, aí manda dar glória, dou glória, manda dar aleluia, dá aleluia, pega na mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão. Mas você mesmo, eu mesmo, às vezes somos lata vazia. Lata vazia faz barulho, sim ou não?
E bastante. Não podemos ser latas vazias. Temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Temos que ter prazer em render adoração a Deus. Temos que ter prazer em render culto a Deus, porque o nosso culto não é para nós, é adoração a Deus. Nós não adoramos ninguém aqui, nós não viemos por causa de ninguém. Nós estamos aqui por causa exclusivamente de Jesus, que Ele tem feito por nós. Porque homem nenhum faria o que Jesus fez por você. Ou nós achamos que nós somos bons? Ou nós podemos achar, eu sou filhinho de Deus. Não. Se Ele nos trouxe até aqui, é porque a graça dEle, que é infinita, nos trouxe para este lugar. E aí você fica vendo as pessoas sem vida. Dentro da igreja, sem vida. Por que sem vida? Só vem porque eu tenho que vir, eu só vou porque eu fui escalado, eu só vou tocar ou cantar porque eu tenho que estar escalado. Irmãos, eu estou falando de igrejas, não estou falando de igreja. Eu só vou pregar porque eu estou escalado para pregar, é minha obrigação pregar. Eu só estou na igreja porque se a minha mãe e meu pai souber que eu não estou na igreja. Irmãos, não é nada disso. Se o prazer não estiver no teu coração, não adianta você estar aqui. Não adianta você estar aqui apenas por estar. Não adianta você sair da tua casa, sair do teu trabalho, que muitos saem e vêm direto para a igreja para chegar aqui e não sentir nada. Porque o sentir é nós. Deus, Ele está presente. A Bíblia nos diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. Ah, mas eu não senti nenhum arrepio. Claro. Mas eu não senti de dar glória. Claro, porque você é superficial. Mas o Senhor, Ele quer que você vá profundo. Porque no profundo Ele vai revelar a boa, agradável vontade dEle sobre a tua vida. Não é fácil, irmãos. Não é fácil ser cristão, ainda mais nos dias de hoje. Não é fácil. Mas quando nós colocamos ou nós trocamos o nosso fardo pela cruz de Cristo, irmãos, é prazeroso carregar a cruz. É prazeroso porque a Bíblia nos diz que o fardo dele é leve. E o jugo é suave. Não é obrigação, é prazer. É como você vai sentar na mesa e vai comer aquela mesa que foi preparada linda, e você vai comer com gosto aquela comida que foi preparada com tanto prazer para você, e você tem prazer em comer. Assim seja a palavra de Deus, não seja apenas o Salmo 91 aberto lá, e você passa dias sem ler a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer, e conhecer o quê? A palavra. Quando nós conhecemos a palavra, dificilmente nós vamos errar. Amém? Precisamos de sabedoria na construção da nossa vida cristã. Precisamos da profundidade na palavra, na oração e no comprometimento. Aí eu posso falar da igreja local. Comprometimento, porque quando nós entendemos que nós estamos aqui, não é por nós, mas é porque o Senhor nos chamou para que pregássemos, para que adorássemos, para que fôssemos ganhadores de alma. Quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Como costumo dizer, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. O Evangelho tem que ser cristocêntrico. Quando ele é egocêntrico, aí é complicado. Porque o Evangelho não pode falar de nós, o Evangelho tem que falar de Cristo. Se a palavra estiver sendo maior do que o pregador, amém. Mas se o pregador estiver sendo maior que a palavra, aí você pode reprovar. Que a cruz de Cristo esteja sobre as nossas vidas e que possamos levar até o fim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e o verso 11. Diz assim, vamos ver se o irmão já está. Passa próximo.
depois. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Fala de novo, boa. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais o quê? A vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Você entende? Pode deixar. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe de novo, filha, por favor. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. É o próximo? É do irmão que você tem que fazer isso? É a nossa. A vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Não é olhando para o outro, é você. Cada dia se fortalecendo em Deus. Dedicação, preparo e consistência. Diga comigo, dedicação, preparo e consistência. É isso. Sabedoria de fazermos as escolhas certas para resultar a vitória na nossa vida. Escolha certa, qual é? É o que o Senhor preparar para nós. Qual é a escolha certa? O que eu escolhi, vou usar eu. O que eu escolhi para dividir a vida comigo. A escolha certa é aquilo que o Senhor tem preparado, ou, porque eu aprendi que Deus não sonha, aquilo que Deus tem para idealizar em nós. Isso é ter a aprovação de Deus. Não você olhar, cobiçar, porque a cobiça não é de Deus, e dizer, eu quero ter aquilo que o irmão tem. Não, aí não é de Deus. Mas quando nós nos preparamos com responsabilidade, irmãos, Deus, Ele prepara todas as coisas. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, se nós formos cabeção hoje, amanhã nós vamos pagar por aquilo que nós estamos fazendo hoje. É o resultado do que você escolheu hoje. Aí não adianta culpar Deus. É a mania de Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a Eva pegou e falou, foi quem? A serpente. E a serpente não tinha para quem falar. Então, que nós possamos olhar para nós e ter a responsabilidade dos nossos atos. Para que nós possamos olhar para nós e saber onde realmente eu estou construindo a minha casa. Aonde que realmente, porque o vento vai vir, as dificuldades da vida vai vir, os problemas virão, mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, vai estar tudo bem. Porque Ele é o Deus que providencia após a tempestade. Ele é o Deus que dá saúde quando falta-lhe saúde. O nosso Deus é aquele que cuida quando falta-te tudo. Deus, Ele prepara todas as coisas. Mateus capítulo 13, o verso 21. O segundo construtor tinha suas características: a negligência e a insensatez. Para nós encerrarmos, Mateus 13, 20 e 21. Porque tem cristãos que têm data de validade. O que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Marca isso na sua Bíblia, risca. Tem pessoas que têm prazos de validade na igreja. E eu quero acreditar, quando eu falo igreja, não é só local. Estou falando você como igreja. Você não pode ter prazo de validade diante de Cristo. Porque Jesus te escolheu, Ele morreu por você. Mas as aflições da vida, ela faz parte. E nós não podemos ter.
Porque quando vier as privações, quando vier as dificuldades, nós temos que estar diante de Deus. Como diz o louvor, quando tudo perante o Senhor estiver. Quando as nossas aflições, quando as nossas angústias, quando as nossas dificuldades, quando o alicerce, mesmo que não foi feito, bem feito, não foi estudado, não estudou o solo para saber se aquele solo estava preparado, mas Jesus, Ele é aquele que sempre dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Eu não sei como você tem construído a tua casa, eu não sei aonde você quer chegar com a tua casa espiritual, mas hoje o Senhor te chama para uma responsabilidade, que você fique firme até o fim. Qualquer vento de doutrina, Efésios capítulo 4, 14 e 15, não pode te tirar da presença de Jesus. Efésios capítulo 4, 14 e 15. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor, não, é o Efésios 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos Vamos ler junto, vamos? É tão bonito. 1, 2, 3. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você pode dar um amém por isso? É a palavra de Deus. Constância. Se não houver profundidade, não haverá estabilidade, não terá durabilidade para você ter uma caminhada de fé cristocêntrica. E eu termino com uma frase de C.S. Lewis. Ele diz assim: o cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. E ele finaliza dizendo: o que ele não pode ser é de moderada importância. E para finalizarmos, Apocalipse 3, 15 e 16. Ou você é, diga para o seu irmão, ou você é, ou você não é. Apocalipse capítulo 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? E aí a escolha é sua. Crente, frio. Morno, não dá. Ou eu pulo dentro e me aprofundo, ou eu fico no raso. O raso, o vento vem, leva tudo embora. Mas quando estamos na rocha, e a rocha fala da palavra, fala de Jesus. Quando nós estamos em Jesus, pode vir o que vier. Pode vir falsas doutrinas, pode vir falsos costumes. Irmãos, tudo isso passa. Quem não já ouviu falar do dente de ouro? O irmão que orava e o dente ficava de ouro. Eu nunca ganhei um dente de ouro. Né, irmã Marilene? Né, Paulo? O irmão que ora e emagrece. E eu perguntei para o meu pastor: pastor, ele é gordo ou magro? Ele é gordo, então eu nem vou, pastor. Porque se o milagre não está acontecendo nele, muito menos em mim. Aí o pastor falou: é porque talvez ele não está crendo. Quantos movimentos nós já vivenciamos? O movimento de passar o lençol, assoprar e você cair. Quantos movimentos já passamos?
Mas a palavra de Deus, essa nunca passa. Já vivenciamos homens sendo curados na cadeira de roda. Já vivenciamos homens sendo o Senhor Jesus trazendo a vida novamente, ressuscitando. Já presenciei Deus fazendo milagres, cura de câncer. Já vivenciei Deus fazendo o homem infértil, ele ter filhos. Já vivenciei Deus através das suas promessas, mas a palavra sendo assim, olha, fique firme até o fim. Já vivenciei, a pessoa não tinha onde morar, morava num barraco na favela, e eu já vivenciei essa mesma pessoa, Deus dando uma casa muito boa para ela. Deus, Ele pode fazer tudo, mas primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Trabalhe, se fortaleça, cuide da saúde, cuide da sua vida, cuide da vida da tua casa, cuide do teu marido, marido cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide da obra do Senhor com amor, com todo o seu coração. Não é só para os diáconos, é para nós presbíteros, para o pastor, porque não é para nós, é para Deus. Porque nós precisamos ser ganhadores de alma. E quando as almas vierem, eles sejam fortalecidos na palavra de Deus. Que eles não venham por movimento de jovem, porque tem jovens lindos, bonitos. Não é por movimento porque o Pentecoste do Senhor veio nesta casa um dia e encheu a tua casa, não, mas que seja por Jesus Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Diga amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Se você não está em Cristo, estiver sobre as coisas desta vida, você é o mais miserável homem.